boa tarde. Boa tarde. É uma grande satisfação de estar aqui novamente nas lives que a Harmony tem realizado. Eu sou Karina Albuquerque, terapeuta consteladora da Harmony e também co-idealizadora. Olá, eu sou o Wilson Roberto Henning, também sou um dos idealizadores da Harmony Terapia, também sou terapeuta, tenho formação em terapia ocupacional também, mas não exerço essa profissão no caso. Então, pessoal, hoje a nossa live será sobre mentoria de trajetória de vida. É um tipo de serviço que nós realizamos aqui na Harmony. E tendo em vista que muitas pessoas sempre nos perguntam a respeito, hoje é o momento de a gente poder falar um pouco sobre esse serviço e principalmente assim o porquê que a gente está com esse tipo de atividade na Harmony, o que nos levou, nos motivou, né, e tem nos motivado, na verdade, a estar realizando. Na verdade, esse serviço surgiu aí desde o início do ano e tem sido bem procurado, as pessoas têm tido interesse, e a gente percebe que quando a gente fala sobre vida, sobre qualidade, sobre ter novas perspectivas, as pessoas têm se interessado. Então, hoje a gente vai trazer um pouco sobre isso. Hoje eu vou ser mediadora, então a gente está iniciando na Harmony uma nova maneira, né, de fazer as lives. Então, essa é a primeira de muitas, né, em que a gente vai, hora vai ser mediador, hora a gente vai trazer o tema. Então, hoje eu vou ser mediadora, e quem irá falar mais sobre esse tema será o meu companheiro, idealizador também da Harmony, junto comigo, Wilson Henning. Então, se sintam bem à vontade para fazer perguntas. A gente está aqui exatamente para isso, para tirar dúvidas, para motivá-los a participar da mentoria, que inclusive é online. Ela pode ser online e presencial. Então, fique bem à vontade, vejam assim o que faz sentido para vocês, tá certo? E deixo aí a palavra para o Wilson Henning. Então tá. Para que vocês entendam como é que a gente chegou nessa mentoria, é interessante explicar algumas coisas antes. Vamos fazer uma introdução, vamos nos posicionar, situar como é que a gente chegou nessa questão da mentoria, né? Primeiro que eu já estudo esse processo energético, terapias e todo o processo energético já fazem 25 anos. Eu iniciei primeiro esses estudos com o objetivo de autoinvestimento, né? Eu me melhorar por curiosidade, ver como é que funcionam as coisas, a minha interação com outras pessoas, minha interação com o meio, melhorar o meu desempenho, me acalmar, me organizar, que hoje eu sou calminho, mas eu já fui muito nervoso, era muito alterado, tinha muitos problemas não de agressividade, mas de eu me descompensar, eu me prejudicar com o meu estado emocional. Então, isso me levou a querer pesquisar e estudar essas questões ligadas ao processo energético, terapêutico e uma série de coisas. E aí, depois de um bom tempo, eu comecei a atuar com as outras pessoas, né? Fiz alguns cursos de especialização para atuar como terapeuta e hoje a gente atua como terapeuta. Então, o que que eu faço? Como é que eu trabalho? Ou como é que eu cheguei nessa questão da mentoria? Bom, eu trabalho com barras de axis e o passe longitudinal, ou a dispersão energética. O que é dispersão energética, o passe longitudinal? É você pegar e trabalhar o processo energético ao longo do corpo da pessoa. Seria um passe de longo curso, que não é um processo energético pontual. A barra de axis é pontual, na cabeça. Ou a dispersão energética é ao longo do corpo inteiro. Então, como é que eu faço, como é que eu trabalho dentro das minhas sessões terapêuticas? Eu divido o processo em duas etapas. Uma primeira etapa que é uma conversa, que eu chamo até de uma conversa sistêmica, né? Que a gente vai lá, conversa com a pessoa, vê a demanda dela, aproveita para fazer o rapport, que é a questão da conexão energética com aquela pessoa, vê como é que está a condição dela, já conversa, discute uma série de problemas e dá um aprofundamento
teórico para a pessoa, com a pessoa, um esclarecimento teórico a respeito da problemática que ela está trazendo para a gente, e ao mesmo tempo já faz um início de um processo de discussão e é que acaba sendo um processo terapêutico também essa conversa. Depois, dependendo o caso, eu vou para a barra de Axis, quando a pessoa está com mais problemas ligados ao processo de pensamento, né? Que seja, está com pensamentos recorrentes, ou está com fugiu o nome agora. Então, ela tá travada mentalmente, está bloqueada, está com bloqueios emocionais, bloqueios mentais, e a barra de Axis, então, ela melhora o desempenho, ela faz com que a pessoa desestresse, baixe o nível de estresse, melhore a qualidade de sono, tenha mais motivação, os pensamentos limitantes, isso eu queria falar, ela ajuda a desbloquear a questão dos pensamentos limitantes da pessoa, né? Então ela faz esse trabalho mais a nível de pensamento, de raciocínio, de racional, né? Intelectual, emocional. Agora, quando esse problema já evoluiu e foi para um processo físico, seja dores físicas, seja enxaqueca, dor de cabeça, problema de estômago, até mesmo em casos mais graves evolui para um câncer, esse tipo de problemas, aí eu trabalho com o processo da exteriorização de longo curso, nesse passe de longo curso, processo energético. O que eu percebi dá melhor resultado para esse tipo de problemas, essa técnica, que a gente trabalha diretamente o processo energético da pessoa, muda o padrão de energias da pessoa, o que faz com que ela, de alguma maneira, consiga superar, com a nossa ajuda e com, principalmente, o esforço dela, esse problema, né? Então, ela vai adiante. Mas o que eu percebi com isso tudo? O que aconteceu? A gente percebe que vai passando, vai tratando, vai melhorando, a pessoa vai investindo nela mesma, vai alterando os seus padrões de pensamento, seus pensamentos recorrentes, as suas travas mentais, os seus bloqueios, ela vai resolvendo essas coisas todas, só que parece, em alguns casos, ficou bem claro que parece mais uma coisa paliativa, porque a pessoa vai lá, vem ali, faz esse tratamento, resolve, ameniza ou resolve o problema que ela estava enfrentando, mas depois de alguns meses acaba recaindo, meses ou anos, acaba recaindo novamente dentro da mesma situação. Aí eu comecei a avaliar o seguinte, como assim? A gente tratou, trabalhou, resolveu, mas a pessoa depois de algum tempo, ela está retornando novamente em situações semelhantes ou um pouco diferentes. Então, o que a gente concluiu com isso? Que a pessoa, ela melhorava o seu desempenho, tinha uma melhora, só que acabava sempre retornando para o mesmo meio ambiente em que ela tinha desenvolvido aquela patologia, aquela doença, resultado provavelmente daquele meio, ela volta de novo ao mesmo lugar, o ambiente continuou o mesmo, se ela não alterou, o ambiente continuou o mesmo, e em algum tempo a pessoa volta a enfrentar novamente o mesmo problema. Volta a enfrentar o mesmo problema novamente. Isso me levou à seguinte conclusão. Bom, se a situação é essa, algo tem que ser mudado. Algo tem que ser alterado dentro dessa questão. E o que eu percebi que falta, então, um objetivo de vida da pessoa. Ela tem que, de alguma maneira, criar novos objetivos ou com esses objetivos para tirar ela daquele ambiente, ou então o objetivo de melhorar o relacionamento dentro daquele ambiente, melhorar aquela condição que ela se encontra naquele ambiente. Então, concluímos que ela precisa mais ir além só do processo terapêutico da clínica ali. É muito bom ter clientes ali, voltando de tempos em tempos, a fidelidade do cliente, pode-se dizer, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer diferença na vida da pessoa, fazer uma diferença. Então, para fazer uma diferença, eu percebi que precisava de algo mais. E esse algo mais, então, a gente identificou como sendo uma questão de
planejamento. Como é que eu cheguei nisso também? Porque para mim também foi assim, para mim também é assim. Essa questão de planejar, de mudar os objetivos, com a mudança do objetivo, com a mudança do que a pessoa está fazendo, o direcionamento que a pessoa está dando à sua vida, o que eu percebi é que também há toda uma mudança emocional, e em função dessa mudança emocional acontece uma transformação e uma amenização ou até cura, digamos, de algumas patologias emocionais ou alguns transtornos que a pessoa estava vivendo, decorrentes do ambiente em que ela se manifestava, acabam amenizando ou mudando, até desaparecendo em alguns casos. Então, como fazer? Aí é que veio a questão, como fazer para que a pessoa comece a sair desse ambiente? Aí, estabelecimento de um objetivo. Tá? Todo mundo diz, vou planejar sair dessa condição, vou planejar sair dessa situação. É a maneira adequada para se fazer isso, mas só planejar, só fazer um plano bonito, não parece resolver o problema. Porque se isso resolver esse problema, está cheio de pessoas que no final do ano sentam e fazem seu planejamento de ano novo. Esse ano que vem eu vou melhorar isso, vou fazer aquilo, vou realizar isso. Faz um plano assim lindo e maravilhoso que ela faz no dia, digamos que ela faz no dia 31 e no dia 1º ela já não pôs em prática, na metade do ano ela não lembra mais nem o que ela tinha posto como objetivo e no final do ano sequer lembra, quando chega no final do outro ano ela sequer lembra que tinha feito o plano. Então, só pegar e dizer para a pessoa planejar, criar um plano e fazer a coisa para fazer a coisa acontecer parece ainda não ser eficiente, que não dá resultado, porque nós não fomos educados desde criança a ter planos, ter metas, ter objetivos. Essa nossa formação, nem a nossa formação familiar e tampouco a formação escolar nos direciona para essa forma de funcionar, essa forma de ser. Porque uma pessoa organizada, ela não é uma pessoa que simplesmente pega e senta e pega um papel e bota as suas ideias no papel. Ela tem uma forma organizada de funcionar. É uma questão de cultura pessoal, né? Então, há uma necessidade dessa transformação, dessa cultura pessoal que a pessoa tem, que precisava, né? Então, aí é que surgiu a ideia da mentoria. Bom, então, vamos estudar como funciona esse processo de planejamento, o que é necessário para fazer um plano, o que é necessário para que a pessoa realmente mude a vida. Então, uma das primeiras coisas com as quais eu me deparei é o planejamento pontual, o plano assim emocional, aquela explosão emocional, aquela situação tipo plano verão, plano ano novo, plano não sei o quê, que a pessoa pega e faz um planozinho para fazer alguma coisa. Isso normalmente não funciona. A pessoa precisa fazer um plano real de mudança de vida. Não é só fazer um plano, no ano que vem eu vou ficar mais calmo. Ou assim, aqueles objetivos totalmente dispersos, digamos. Aí eu vou emagrecer. Ok, tá? Vai emagrecer. Quantos quilos? Em quanto tempo? Quanto por mês? Se não tiver isso claro, há uma boa probabilidade de não acontecer esse objetivo não vir a ser executado. Então, o que a gente identificou? Qual a causa? Por quê? Por que a pessoa faz planos e não leva adiante? Diga. Também lembrando, né, Henning, que nessa mentoria há 2 etapas. Ele vai falar mais adiante, mas eu queria só antecipar, porque nessas 2 etapas o planejamento é tão importante, mas se não houver o engajamento da pessoa numa autoconscientização sobre a própria vida, a realidade dos objetivos, fica muito difícil e só teórico o planejamento. Então isso é bem importante dizer que a primeira etapa da mentoria é a autoconscientização, ou seja, a tomada de consciência. E aí eu me lembrei disso porque quando você deu o exemplo da questão da pessoa que tenta emagrecer, o que eu pensei foi essa tomada de consciência.
Então, primeiro a pessoa se conscientizar por quê, para quê, qual a finalidade. E aí acho que depois disso o planejamento fica mais prático e de fato realizável. Você concorda? Sim, exatamente. É essa parte que eu ia entrar exatamente agora, a questão da autoconscientização. Que é essa tal de autoconscientização, né? Veja, é, existem até dentro das linhas da psicologia algumas linhas de pesquisa que afirmam que quando a pessoa toma consciência do seu problema, ela o supera. Para mim, minha opinião, não é bem assim. Não é só a tomada de consciência que leva a pessoa à superação. A tomada de consciência do seu problema é o primeiro passo. Mas, veja, o problema que a pessoa está vivendo, às vezes, ele já enraizou. Ele está ali dentro da pessoa. Ele afeta todo o processo fisiológico, às vezes, da pessoa, questão até cardíaca, respiratória, ele enraizou em todos esses mecanismos emocionais e que descompensam a pessoa totalmente. Então, ela precisa tomar consciência do seu problema, e essa tomada de consciência, ela não é só pegar, eu tenho um problema tal e pronto, deu. Eu tenho, sei lá, eu tenho um trauma porque na escola eu fui agredido por um coleguinha, por um colega, por um amigo de escola, um colega de sala de aula, fui agredido por ele, e dali em diante eu tenho trauma e acabou. Não é só assim, não basta isso. Não basta essa autoconscientização. Não basta ser assim, tão simples essa autoconscientização. E também, só essa autoconscientização, eu acho que não é o suficiente para a pessoa começar a se movimentar, para sair do problema. Então, dentro desse processo da mentoria, a gente tem uma sequência que a gente construiu de etapas de aprendizados que a pessoa desenvolve dentro desse processo da mentoria, né? E dentro dessas etapas de aprendizado também já existem as superações, a autoconscientização, mais a discussão que a gente tem, a discussão do problema, já faz parte de uma terapia, né? Então, essa primeira etapa que a gente trabalha dentro da mentoria é a identificação dos traços força da pessoa e dos traços fracos da pessoa. Quais são os potenciais habilidades dessa pessoa e quais são as potenciais dificuldades que a pessoa tem. Existem diversas maneiras de se fazer essa análise, de se chegar a essa conclusão. A psicologia, mesmo na internet, você está cheio de testes que lá, eu quero avaliar meus traços fortes, meus potenciais. Está cheio de avaliações na internet e tem várias maneiras de se fazer essa avaliação. Na mentoria, a gente usa uma técnica chamada análise dos traços de caráter. Essa análise é feita a partir de analisar a forma física que a pessoa tem. Eu gosto dessa técnica porque ela evita alguns problemas. Um dos problemas é, por exemplo, a pessoa querer esconder o próprio problema, querer esconder as suas dificuldades. Não, mas, poxa, isso é ridículo. Como assim? A pessoa vai num terapeuta para resolver um problema e vai sonegar o problema, vai querer esconder o problema. Esconde. E é bem comum isso. A pessoa vem na terapia e não quer contar o problema. Ela quer que a gente adivinhe qual é o problema que a pessoa tem, porque ela não se abre, ela não criou um vínculo de confiança, ela não estabeleceu uma conexão com o profissional que está à sua frente, então ela não confia nele. E se ela não confia nele, ela não vai abrir os seus problemas. Então, a gente usa a análise dos traços de caráter a partir de uma análise física da pessoa, o rosto, como é a cabeça dela, como é que é o olho, como é que é a boca. Tudo isso dá indicações de comportamento, de como a pessoa funciona, funciona. Por exemplo, no meu caso, eu sou magricela, minha cabeça é longa,
meus olhos são fundos, tenho olheiras, minha têmpora são meio afundadas. Essa aparência física, ela remete a um tipo de personalidade chamada esquizoide. Esse tipo de personalidade, ele tem algumas características bem evidentes. Primeira característica dele é uma pessoa que trabalha mais com a cabeça. Muito criativa, normalmente, pensa muito, fala pouco, sente pouco, é tudo mais a nível de racional, de racionalidade. Às vezes é difícil até de se relacionar, porque, por exemplo, eu não sinto as emoções, eu entendo as emoções. Já outras pessoas sentem, ela sente aquele negócio, aquele problema. Eu não sinto o problema tão fortemente. Eu entendo o problema. Aquele problema, ele vem e mexe na minha cabeça. Outras pessoas, digamos que ele mexe no peito, nas emoções, no coração e fica, mexe, pega ali. Não, comigo, quando eu tenho um problema, pega na cabeça. Minha cabeça começa a funcionar e tentar achar uma solução, achar uma saída. De qualquer forma, tem que achar uma saída para aquele problema. Já outras pessoas sentem e se colhem e sofrem com aquele problema. Eu não consigo fazer isso, não funciona dessa maneira. Outra característica é esse tipo de pessoa, que nem eu sou, ele tem problema com toque físico. Quer dizer, tem baixa tolerância a toque físico. Não gosta muito de toque físico. Então, esses são alguns traços de personalidade que a gente pode descrever. Então, a análise dos traços de caráter, ele vai me dar quais são os meus potenciais, questões de força, né, de poderes, os meus poderes, digamos assim, quais são os meus poderes e quais são as minhas fraquezas. Porque todo traço tem um ponto extremamente positivo e tem os pontos negativos. Os meus pontos negativos é baixa comunicabilidade, apesar de que eu superei esse problema já razoavelmente, eu consigo me comunicar mais ou menos. Baixo sentimento emocional, baixo envolvimento emocional, poucas relações sociais. Eu não tenho problema nenhum em ficar uma semana sem falar com ninguém. Não me causa nenhum problema. Me sinto bem, sem problema, ficar uma semana sem conversar com ninguém. Só que em nível social isso causa um problema. Para mim não, mas com as pessoas que me relaciono, sim. Porque elas querem esse tipo de relação, eles querem o contato, querem a conversa, querem estar junto. Só que para mim isso não faz falta. Então eu tenho que me policiar para que eu faça contato. Porque eu não sinto a necessidade, eu tenho que pensar, porque eu não sinto, eu tenho que pensar, a pessoa precisa de um contato, precisa fazer contato com a pessoa. Então eu vou lá e faço contato com a pessoa. Então, funciona dessa maneira. Essa é a primeira parte da mentoria, que a gente então faz essa análise dos traços de caráter. Quando a gente faz essa análise dos traços de caráter, muitas pessoas já mudam a vida delas. Nossa, então então meu problema com a minha namorada é assim, é desse jeito, meu marido é daquele jeito, meu chefe funciona daquela maneira. Diga. Eu ia comentar também que essa primeira sessão, que é a análise corporal, que a gente chama, ela é boa também porque a gente chegou a uma conclusão, eu e Hennig, de que na análise não tem como fugir. Não é um teste que você pode ali desviar, fazer assim, um faz de conta. Análise corporal, a gente consegue avaliar pelos traços do corpo, o formato, né, do corpo. Então tá ali, a gente até brinca, né, é uma fratura exposta. Enquanto que se fosse teste, a pessoa pode até sair pela culatra, né? Pode, né, mentir, pode, enfim, né? Não falar a verdade. Então, por isso também que é importante a análise corporal na primeira sessão, porque a gente já vai poder avaliar um pouco essa pessoa e até isso ajudar nas próximas sessões. Uhum. Isso já permite com que nas sessões seguintes, a gente já sabe como se posicionar em relação àquela pessoa e quais são as características prováveis que vão aparecer dali em diante. Agora, a análise dos traços de caráter é muito interessante, porque isso já faz uma virada de vida na pessoa. Em algumas pessoas já causa um grande impacto, uma grande diferença. Mas tá, aí a pessoa sabemos já, a pessoa já
autoconscientizou dos seus traços força, né, das suas características de força e das suas características de dor e de sofrimento, quer dizer, o potencial que a pessoa tem, os potenciais positivos e os potenciais negativos. Mas aí a gente percebe que algumas pessoas, elas simplesmente não reconhecem os seus feitos. Ou elas exageram, né, na sua avaliação, né? Não, eu sou muito bom, eu fiz muita coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou então você pergunta para a pessoa diz, não, não fiz nada. Tá, mas o que você fez na sua vida? Fez alguma coisa? Não, nunca fiz nada. Mas não fiz nada. A pessoa simplesmente não consegue enxergar ou não admite aquilo que ela fez de útil, que ela produziu na vida dela. Então, a gente incluiu numa segunda sessão a questão da linha da vida, né? Em que a gente constrói junto com esse paciente, né, a história de vida dela, desde que ela nasceu até os dias de hoje. Isso já permite que a gente avalie como ela utilizou aqueles traços de personalidade que a gente identificou na primeira sessão, aonde ela atuou no seu potencial positivo e aonde ela atuou dentro dos seus potenciais negativos, na dor, como se pode dizer, como ela esteve na dor ali naqueles traços. Então, nessa linha da vida, a gente já consegue juntar essas duas questões e a gente já consegue avaliar bastante. É muito interessante porque no final dessa sessão, muitas pessoas às vezes param e olham, nossa, eu não fazia ideia que eu já tinha feito tudo isso. Ou a pessoa acha que é uma pessoa que não ajuda ninguém e chega no final da sessão percebe, nossa, eu passei a minha vida inteira ajudando as pessoas. E às vezes, olha, só ajudei os outros, não fiz nada por mim, não fiz nada para mim, só fiz para os outros. Então a pessoa começa ela vê o potencial que tem um potencial enorme, mas não utilizou, porque estava na dor ou porque direcionou mal os seus objetivos, então acabou não fazendo. Então, essa segunda sessão, que é a linha da vida, é muito interessante para isso, para que a pessoa tome consciência disso. Só que aí ainda não é o suficiente. A pessoa já sabe seus potenciais, sabe o que fez. Mas aonde ela está hoje? Como é que ela ainda tem que se conscientizar da posição que ela está ocupando hoje? Dentro da sua família, dentro da sociedade, dentro do meio em que ela tá vivendo, como esse meio afeta ela e como ela afeta esse meio. Se ela está exercendo as suas funções de pai, filho, irmão, esposo, esposa, ela está exercendo bem essas suas funções? Como é que está essa questão? Ela está sofrendo processos familiares, quer dizer, aquela família que vem com problemas, a mãe sofreu, quer dizer, vamos fazer um exemplo aqui. A avó era maltratada pelo avô. A mãe era maltratada pelo pai. E ela é maltratada pelo marido. Já parece uma tendência familiar, existe uma tendência dentro daquela família das mulheres serem vítimas dos seus maridos, de alguma forma. Isso já representa uma tendência familiar naquele contexto. Então, aonde a gente vai identificar esses problemas sistêmicos, que se chamam problemas sistêmicos familiares? Dentro de uma constelação familiar. Essa constelação familiar a gente faz, para quem não sabe, vamos falar o que é constelação familiar, vamos falar de forma bem simplificada. É como se a gente fizesse um teatrinho com bonequinhos, né, em que a pessoa posiciona esses bonecos num cenário, num tablado, e em função da forma como ela posiciona esses bonecos naquele cenário, a gente começa a conversar com a pessoa. Botou o boneco virado para cá, botou virado para lá, botou um objetivo aqui, botou outra coisa lá, ficou de costas para o marido, de frente para não sei quem. Tudo isso vai dando indicações. E a gente vai conversando com a pessoa. Aí tem as regras, as leis sistêmicas, tem uma série de questões ali que são observadas e que no final da sessão a pessoa consegue ter uma visão de conjunto da realidade que ela está vivendo, assim, que
chega a ser impressionante, às vezes, a autoconscientização que a pessoa toma do contexto familiar e contexto social que ela está vivendo. Às vezes ela está sendo vítima de uma situação, ou ela é o algoz de uma determinada situação, ou ela está encarando um problema de vida de maneira completamente deslocada, desproporcional por influências do meio em que ela se manifesta. E depois da constelação familiar, ela consegue se posicionar dentro disso. E, ao mesmo tempo, ela já consegue falar, nossa, eu tenho esse traço força aqui. Eu sou uma pessoa que tem uma característica inata, potencial de ser comunicante, de ser uma pessoa comunicativa. Mas, no entanto, eu não consigo falar. Por quê? Estou sendo oprimido dentro de um ambiente familiar? Estou sendo oprimido dentro de um ambiente de trabalho? Quais são as forças externas desse meio que estão me oprimindo para que eu não consiga desempenhar esse meu potencial? Isso a gente consegue identificar dentro da constelação familiar. E a constelação familiar, ela dá um fechamento, então, que uma hora a gente tem que parar, né? Porque senão a pessoa fica doida, né? Só autoconscientização, autoconscientização, autoconscientização. Temos que ir para a solução. Então, a constelação familiar, ela fecha essa primeira etapa da mentoria. São 3 sessões, as 3 primeiras sessões, que fecha essa primeira etapa de autoconscientização, que a pessoa fica sabendo do contexto familiar que ela está indo. E, lógico, a Karina não me perguntou, mas ela ia perguntar, só essa autoconscientização muda a vida da pessoa? Como eu já falei anteriormente, muda, sem dúvida muda. É muito comum a pessoa vir para a mentoria. Na primeira sessão ela tem um objetivo, a gente olha um para o outro, mas esse objetivo não tem nada a ver com o problema que ela está vivendo. Na segunda sessão ela vem já que bota em xeque aquele objetivo. Quando vem para a constelação familiar, ela traz um objetivo completamente diferente. Porque ela já percebeu que, poxa, mas aquilo que eu queria era muito pequeno, era muito pouco, era uma coisa muito pontual, a minha visão era muito limitada a meu respeito, então o meu objetivo estava muito pequeno. Meu objetivo agora é outro, mudou meu objetivo. Isso é muito comum dentro da mentoria, e cada sessão a pessoa vem com um objetivo novo, reformado, reformulado. E isso causa um transtorno para a gente, mas é muito positivo para o cliente, para a pessoa. Ela está se mexendo. Ela está se modificando, ela está alterando a própria história de vida dela, ela está tomando consciência de coisas novas, então, naturalmente, o objetivo acaba mudando, acaba alterando. Quando nós vamos, então, para a 4ª sessão, que é a fase de planejamento. Então, a gente já tem todo um consciência, a pessoa já está consciente de tudo que fez, de tudo que realizou, das forças externas que estão atrapalhando ela, da história de vida dela. Então, ela vem para o planejamento. A fase de planejamento, ela começa com uma questão ainda que tem que ser aprofundada. Quais são as minhas forças? E quais são as oportunidades que eu tenho? Quais são as forças e as oportunidades que eu tenho dentro do meu contexto que eu estou me manifestando? Quais são as minhas fraquezas e quais são as minhas ameaças? Porque se eu for fazer um plano para sair disso, estabelecer um objetivo de mudar a minha vida, de sair da problemática que eu estou vivendo, ou seja lá qual for o plano que a pessoa quer estabelecer, ela tem que saber quais são as ameaças, quais são as oportunidades, quais são os seus pontos fortes. Alguns ela já levantou lá na primeira sessão, os traços força, mas são os traços força potenciais. Ela pode não estar utilizando. Então, nessa 4ª sessão, a gente faz uma análise de SWOT, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ali a pessoa vai colocar o que ela está desempenhando, o que ela realmente está fazendo. Eu tenho um potencial X, mas eu só exerço só exerço na prática uma força Y. E mais as oportunidades que a gente tem, o meu ambiente me oferece oportunidade, minha família me oferece oportunidades, o meu trabalho me oferece ameaças,
a minha família me oferece ameaças, tenho ameaças dentro da minha família para que eu consiga realizar esse meu objetivo? Quais são as dificuldades? Quais são as facilidades que a gente tem? Então, isso a gente levanta dentro da análise de SWOT. A gente faz a análise de SWOT, a gente levanta essas questões aí. Então, agora a pessoa já está começando a se situar. Opa, veja só, dentro do meu contexto, eu tenho ameaças aqui, mas algumas ameaças, algumas eu já identifiquei na constelação familiar que eu fiz, já identifiquei ameaças, mas estou vendo aqui que existem mais algumas, ou estou reformulando essas ameaças, a forma como elas aparecem para mim. Então, eu vou reconstruindo esse processo todo. Mas, veja, ainda existe, está faltando alguma coisa. O que motiva essa pessoa? Qual é a gasolina que ela tem? Aonde está o potencial dela? Como é que ela, o que move essa pessoa? O que faz essa pessoa sair da cama de manhã cedo? Isso a gente identifica através dos valores da pessoa. Aí, na quinta sessão, a gente faz uma análise de valores. Quais são os valores que essa pessoa tem? Tem uma dinâmica específica para fazer isso, fazer essa análise de valores, em que a pessoa consegue identificar de uma forma bem interessante até, quais são os seus valores. O que ela realmente é importante para ela. O que importa para ela. E isso que importa é o que faz com que ela ande, com que ela se mova. E não adianta ela estabelecer um objetivo que vai contra os valores intrínsecos dela. Ela estabelece um objetivo que distancia ela dos valores dela, dos valores pessoais, ela não vai fazer. Porque chega uma hora que ela vai achar que ela está se sabotando, que ela está se traindo, ela vai desmotivar, ela vai ficar, alguma coisa vai acontecer que vai tirar ela daquela solução daquele problema, da solução da vida dela. Seja qual for, se é um problema emocional que ela está querendo resolver, se é um trauma que ela está querendo superar, se é um emprego novo que ela está querendo arrumar, é um namorado, uma namorada, comprar um carro. Isso tudo tem que estar alinhado para que a pessoa consiga fazer isso realmente bem feito. Então, a quarta sessão, a quinta sessão é a dos valores pessoais, desculpa, eu estou me atrapalhando aqui. A quinta sessão, então, é a sessão dos valores pessoais. Então, a pessoa consegue, no final, realmente, para mim, um valor é isso. A honestidade é um valor, a família é um valor, o trabalho é um valor, a amizade é um valor. Então, tem os valores que ela vai identificar ali, dentro de uma dinâmica, os 3 principais valores ela vai identificar ali dentro daquela questão. Então, agora a pessoa já está bem preparada, né? Então, ela já conseguiu identificar quais são os traços de personalidade dela, com as características positivas, os potenciais características positivas, as potenciais características negativas. Depois ela se conscientizou da história dela, ela entendeu o contexto que ela está inserida com a constelação familiar. Depois ela fez uma análise de ameaças e oportunidades. E, por último, na quinta sessão, ela fez os valores dela. Então, agora está na hora da pessoa identificar quais são, aonde estão as maiores dificuldades dela. Essa análise que a gente faz é tarefa de casa, não é uma sessão, é tarefa de casa, e que essa análise é feita com uma ferramenta chamada Roda da Vida. Essa Roda da Vida tem disponível na internet, é só entrar lá, digitar Roda da Vida que aparece lá. Ela é uma análise que é feita através de um questionário que você responde para você mesmo, e ela avalia 4 traços, 4 áreas, né? A área pessoal, como eu estou como pessoa, me desempenhando como pessoa. A área profissional, essa minha profissão está me atendendo, questão financeira, questão de realização, está sendo boa essa minha área profissional que eu estou. A minha área de relacionamento com namorada, com marido, com pai, com mãe, com família, com filhos, como é que está esse meu relacionamento? E qualidade de vida. Como é que está a minha qualidade de vida? Eu tenho uma qualidade de vida boa, minha saúde é boa, meu lazer é positivo, eu tenho lazer, quanto lazer eu faço?
Porque uma coisa que a gente percebeu também, não adianta a pessoa ser, trabalha super bem em uma área, por exemplo, profissional, é super empenhado na sua profissão, o resto está parado. Quer dizer, uma pessoa hemiplégica, só a metade funciona, outra metade não funciona. Isso não é uma receita de felicidade. A pessoa, para ser feliz, ela tem que ter um desempenho razoavelmente bom em todas essas áreas, né? Essas 4 áreas são... Existem muito mais áreas para serem estudadas, mas nessas 4 áreas, se a pessoa tiver um desempenho razoável nessas 4 áreas, já ajuda bastante, já vai melhorar bastante ela ter uma visão nessas 4 áreas do que ela faz e como é que ela está se desempenhando. E por último, finalmente, né, chegamos no planejamento. Esse planejamento a gente faz com o uso de uma planilha chamada modelo Canvas de negócio. É um modelo de negócio. É o mesmo modelo de negócio que se utiliza para abrir uma empresa, para fazer a gestão de uma empresa, porque ali eu vou ter oportunidade de aplicar na prática tudo isso que foi visto durante a mentoria. Em todas essas áreas, todas essas sessões que a gente fez, traços de personalidade, ela identifica os seus potenciais, estou tropeçando na língua aqui, identifica seus potenciais, ela vai colocar ali naquela planilha Canvas, quais são as forças, quais são as potenciais da sua empresa, seus potenciais. Eu identifiquei ali quais são os meus potenciais. Depois, quem são os meus clientes? Eu sei quais são os meus clientes, eu já vi eles na roda da vida, já vi eles na constelação familiar, então sei, meus clientes são esse aqui, eu quero fazer alguma coisa para atingir essas pessoas, essas determinadas pessoas, então faço algo para atingir outra pessoa, quem? Meu cliente. Eu quero mudar alguma coisa em mim para causar um impacto na outra pessoa, para mudar a minha relação com aquela pessoa. Então, essa planilha, ela permite que você trabalhe de forma uma visão bem ampla, bem visível, você enxerga todas as áreas que você trabalha. Uma coisa bastante interessante, que normalmente é até chocante para alguns clientes, é que a gente coloca que tem que ter lucro. Mas como assim? Meu objetivo é ser pai. Eu sou pai, eu tenho que sustentar, eu tenho que tratar meus filhos. Meus clientes são meus filhos. Que lucro que eu quero ter dos meus filhos? Olha, nem que seja um sorriso ou um obrigado. Mas é algo que você quer. Você não está dando tudo de graça em troca de nada. Você quer um retorno. E é necessário esse retorno. A pessoa que faz algo sem esperar nada em troca, está estranho. Ela está jogando fora o tempo dela não vale nada, ela não tem autoestima, ela não tem valor próprio. Se ela faz algo e nada vai vir em troca, quer dizer, isso que eu estou fazendo é para nada. Então, a pessoa tem que ter um retorno. Que esse tempo atrás eu estava conversando com uma cliente, nem que seja um sorriso, mas você está fazendo, está tratando bem um filho, está tratando bem uma filha, cuida bem do marido, pois nem que seja um sorriso, mas algo tem que retornar para você, esse investimento que você fez. Algo retorna. Então, botar essas coisas, a vida da pessoa dentro com uma empresa, com gestão, com parceiros, com forma de comunicação, como eu comunico com o meu cliente, qual o feedback que eu tenho, qual é o lucro que eu tenho, qual o investimento que eu tenho que fazer. Tudo isso pode parecer uma coisa bem fria, assim, nossa, isso é muito estranho fazer isso. Mas isso te dá uma visão do mundo que você está inserido de uma forma muito clara e muito objetiva. Olha, nem relógio trabalha de graça. E uma coisa bem interessante, um dado bem interessante que existe, é que foi na Harvard, eu não lembro o nome da pesquisa agora, me pergunte que eu não vou lembrar o nome da pesquisa agora, mas na Universidade de Harvard está sendo feita uma pesquisa que, se eu não me engano, já está durando uns 150 anos, mais ou menos, uma pesquisa razoavelmente longa, já, em que se analisa a questão da organização. E qual a conclusão que eles chegaram? Que somente 3% da população do planeta tem um planejamento. Se planeja. E dentro desses
3% da população do planeta que se planejam está 90% de todo o dinheiro do planeta. Ah, então tá. Então eu vou fazer um planejamento, vou ficar milionário. Se teu objetivo for ganhar dinheiro, sim. Se teu objetivo é ser feliz, talvez você tenha uma grande chance de ser feliz. Se teu objetivo é ter um casamento bem-sucedido, é bem provável que teu casamento vai ser bem-sucedido. Se o teu objetivo é ter calma, paciência, organização íntima, é possível que você atinja isso. Então, veja, a mentoria, ela vem fazer esse complemento. Porque eu vou lá, faço barra de axis com a pessoa, organizo a pessoa. Tipo assim, se fosse um carro, ajusto ele, boto tudo certinho, a pessoa, a gente ajusta, faz tudo, conversa aqui, conversa lá, faz todos os ajustes para a pessoa, para ela desempenhar, para ela fazer a vida dela acontecer. Só que aí, liga o motor, pisa no acelerador, para onde que eu vou? E a pessoa não sabe para onde ir. Aí, do que adiantou? Vai ajudar? Vai. Barra de axis ajuda. Dispersão energética ajuda a pessoa a se organizar e até curar algumas doenças, amenizar algumas doenças, como terapia complementar a um processo de tratamento médico, é muito eficiente, é muito bom, ajuda muito, mas a pessoa faz tudo isso e não sabe para onde ir. Ou pior, fica dentro do mesmo ambiente em que já estava, que desenvolveu aquela patologia, não saindo de lá, em alguns meses, anos, retorna a mesma patologia de novo, ou desenvolve uma nova patologia, novo problema. Então, foi pouco eficiente. Quase que a pessoa pagou por sessões de terapia, deu um alívio, legal, aliviou, nossa, não sei, nem sei, minha vida mudou completamente, que aliviou. Eu tenho uma cliente que tinha enxaqueca a vida inteira. Ela fez sessões, ela tem tratamento longo, ela está num longo tratamento, resolveu o problema da enxaqueca dela, que talvez fosse causado por um processo depressivo, que talvez tivesse sido causado por um problema de relacionamento familiar, que talvez tenha sido causado também por um processo de social que ela estava envolvida. A gente trabalhou com tudo isso durante um ano e hoje ela não tem mais enxaqueca. Ela resolveu a enxaqueca dela. Quando começou a desaparecer a enxaqueca dela, ela até falou, nossa, eu não sei nem o que fazer. A coisa mudou. Está tudo diferente, toda a minha vida mudou tudo. Só que aí precisa ir para frente. Como assim? Agora mudou, acalmou, se organizou. E agora? Vamos para onde? O que nós vamos fazer? Vamos acelerar esse carro e para onde que nós vamos? Então, é necessário que a pessoa tenha esse contexto, tenha esse processo. Para essas pessoas que estão cansadas de ficar no ambiente que estão, que querem realmente melhorar a vida delas, mudar a vida delas, que a gente criou a mentoria. Ela realmente ajuda. Para alguns casos, só a mentoria resolve. Para outros casos, só a barra de axis e a terapia energética resolve. E para outros casos, é necessário associar os dois, para que a pessoa tenha um desempenho melhor. Mas, cada caso é um caso. A singularidade da pessoa é que vai determinar. A gente não pode pegar e fazer uma panela e jogar todo mundo dentro dessa panela e achar que aquilo vai resolver o problema para todos. Não resolve. Cada pessoa é um caso. Cada caso tem que ser tratado especificamente. E para isso que eu estudei 25 anos para entender, para me entender primeiro, e agora tentar ajudar a entender as outras pessoas. Eu ia comentar que... Sim, eu ia comentar sobre a mentoria, né, e essas sessões, é que, bom, às vezes as pessoas elas já têm uma, digamos, ideia emocional, né, já consegue assim, sentir o processo emocional, a gente consegue mexer nessas emoções através dessas técnicas, né, que o Renegui aqui comentou. Então, é muito, assim, comum, às vezes, pontualmente, a gente mexer nesses processos emocionais das pessoas. A questão de outras, digamos, outros serviços, né,
como a mentoria, é para poder agora fazer uma reeducação, que aí é mais em termos de ideias, né? Então, quer dizer, o que eu quero dizer no final das contas é que muitas vezes vai depender da pessoa, ela vai precisar primeiro que a gente mexa no processo emocional dela, para depois a gente conseguir chegar no processo de ideias. Porque nesse caso que o Reni está falando aqui há quase que 1 hora, é o seguinte, se você quer melhorar a sua vida, ter assim um planejamento, fazer um planejamento de fato que seja realístico à sua realidade, ou seja, que você consiga concretizar, é necessário você, de certa maneira, fazer mudanças de ideias, ou seja, mudar os seus tipos de pensamentos que fazem você, às vezes, não conseguir, né, ou insistir numa ideia, ou, de fato, concretizar um sonho. E, muitas vezes, para acontecer isso, é necessário ter uma reeducação. E aí, essas técnicas que a gente trouxe aqui hoje para vocês, através dessa mentoria de trajetória de vida, é dizer, olha, é possível a pessoa não só se conscientizar da própria realidade, como a pessoa planejar e, de fato, mudar essa realidade, né? E é importante também, né, talvez lembrar, enfatizar, é que essa mentoria, a gente também tem praticado na gente. Tanto o Reni, que tem os planejamentos dele pessoais, como eu também tenho os meus. E a gente tem enquanto dupla, né? Enquanto marido e mulher, né? Então é importante também dizer que não adianta só a gente, né, dizer para o outro, né, se a gente não faz. Então a gente está também, digamos, colocando em prática, né, essa mentoria, fazendo como se fosse uma auto-mentoria para poder ver o que dá certo, né? Então, nessa primeira etapa da mentoria, o que a gente percebe é que parece que essa maneira, né, de sessões, de técnicas que a gente vem desenvolvendo tem dado certo. Mas é bem verdade que pode ser que daqui a 1 ano, e assim espero, sejam outras coisas, outras ferramentas, porque o ser humano evolui o tempo todo. A cada momento chega pessoas diferentes para a gente atender. E a gente espera, assim, né, que daqui 6 meses, 1 ano, seja outro tipo de abordagem. A gente possa aqui estar falando para vocês outras técnicas dentro de uma mentoria, né? Mas até o momento, essa aqui funciona. Só querendo, lembrei de um caso aqui, de uma analogia que eu sempre faço, que a situação é mais ou menos assim. Vocês sabem que remédio para dor de cabeça não cura dor de cabeça, né? O remédio para dor de cabeça, ele anestesia a cabeça. E aí a pessoa toma o remédio para dor de cabeça, dá uma anestesia na cabeça, e aí se o problema, a causa da dor de cabeça desaparecer enquanto a cabeça está anestesiada, resolveu o problema. Se a causa da dor de cabeça não resolveu, ela acabou o efeito do remédio, a dor de cabeça volta. E é isso que a gente tem percebido dentro da clínica, né? Para algumas pessoas, alguns processos terapêuticos são resolutivos, resolvem. Para outras pessoas, aquele processo terapêutico apenas ameniza o problema. E a pessoa não vai na causa. Nosso objetivo é ir na causa, para que a pessoa comece a mudar a vida dela e altere realmente a sua vida para melhor, que mude seu padrão de vida. Então, resolver a causa e não só o problema, a consequência do problema, né? A causa. E aí até também, lembrei também, né, complementando aqui, sempre a gente, né, se complementando, amor, é que hoje a gente colocou, né, uma frase nessas divulgações que é ser feliz ou não ser feliz ou não ser, né? Eis a questão, né? E aí eu, através dessa live, né, que o Reni deu, digamos assim, uma reflexão a partir dessa frase inicial é assim, que ser feliz ou não tem uma questão por trás que é querer. E o tempo todo aqui o que a gente quer ajudar, né, reforçar, é importante assim, que se você quer ser feliz, ter uma vida melhor, é uma questão de posicionamento. E a mentoria trabalha com posicionamento. Então, é um trabalho desde a autoconscientização até autoplanejamento para a pessoa poder sair com ferramentas e poder se posicionar melhor perante a sua realidade, a sua manifestação pessoal. Então,
Quer ser feliz? Se posicione. Não quer ser feliz? Também tem a ver com posicionamento. E tem a ver com uma postura racional. E isso é importante dizer. Claro que o tempo todo nós temos sentimentos, emoções, e elas são tão importantes até para a gente poder fazer uma mensuração. Mas aqui a postura de ser feliz ou não ser feliz tem a ver com a postura racional, sim. Ou seja, entender o porquê que a gente quer seguir ou não um caminho. E aí a mentoria trabalha com isso, a pessoa se posicionar e querer de fato trilhar aí um caminho diferente, né? A partir de novas perspectivas. Quer falar mais alguma coisa? Temos uns 5 minutinhos. Não, eu acho que eu já falei muito. Tô quase rouco aqui já. Ah, então tá. Bom, então a gente agradece, pessoal. A gente chama vocês a atenção novamente, né? Estamos com a agenda de maio aberta. Podem se inscrever online ou presencial. Online a gente também atende a mentoria online. Aliás, a ideia da mentoria é ser online, só que a procura está sendo muito presencial. Aqui em Pomerode, onde a nossa clínica está situada. Mas fica o convite, vejam se é de interesse de vocês, também convide familiares. Acho que é uma boa oportunidade para as pessoas se conhecerem, saberem um pouquinho melhor de si. A mentoria favorece isso. E a gente agradece todos que entraram, permaneceram, tiveram que sair, não importa. Eu vi aqui todos que entraram, agradeço imensamente. Amigos, familiares, colegas, conhecidos, valeu, gente. E a gente se encontra daqui a 15 dias com diálogos terapêuticos, que vai ser outro tema, tá certo? Mas até lá a gente depois vai estar fazendo a chamada. Então, até mais. Até mais, obrigado pela atenção. Agradeço muito.